Olá, pessoal! Quero dizer que era um prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês, uma grande alegria, nesse estudo expositivo de Efésios. E antes de entrarmos nesse estudo, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta. Somos salvos por obras ou por fé, Aline? Falaremos mais a respeito durante esse estudo expositivo. Bom, eu já gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, você que ainda não é inscrito, que você copiasse o link desse vídeo e enviasse para os seus amigos, convidasse aí pessoas para que elas participem desse estudo todo especial e de suma importância. E lembrando que no final desse vídeo estaremos fazendo uma oração por todos vocês, Aline. Oi, gente, uma alegria estar aqui com vocês novamente no nosso estudo expositivo, né, de Efésios. E, como sempre, vocês sabem que a gente sempre gosta de dar uma introduçãozinha, recapitulando tudo aquilo que a gente já viu, e a gente viu nos vídeos anteriores, na carta de Efésios, primeiramente o louvor e o agradecimento, Paulo honrando a Deus e fazendo com que os efésios lembrassem de todas as bênçãos que nós, como filhos de Deus, já temos garantidas por Deus na eternidade. Então, esse foi os primeiros vídeos que estudamos, e no vídeo anterior nós vimos ali como Paulo também estava lembrando os efésios da onde Deus tirou eles. Lembra? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e foi lá que Deus foi nos buscar. Foi lá que Deus foi nos resgatar. Quando estávamos lá mortos em delitos e pecados, foi lá que ele foi e nos trouxe da morte para a vida. Então, Paulo estava lembrando os efésios, amor, sobre isso, para que os efésios não viessem esquecer, né, da onde eles saíram, né, dessa morte espiritual que todos nós, não só os efésios, como Paulo era e como nós, eu, o Anderson, vocês, todos nós éramos filhos da ira, e como filhos da ira sempre estávamos inclinados ao pecado, inclinados a viver obedientes e escravos à nossa vontade, escravos ao pecado, e por isso sempre sofremos a vida toda, né? Então Paulo estava lembrando os efésios disso, mas também novamente lembrando os efésios que Deus nos resgatou dessa morte, que Deus, por sua infinita graça, pela graça sois salvos, por essa graça, por essa misericórdia, Deus foi lá e nos resgatou deste, como tu gosta de dizer, né, amor, deste mercado de escravos, da condenação do inferno, nos livrou da ira de Deus, tudo por sua graça. E hoje a gente vai dar continuidade falando um pouquinho mais dessa graça e do meio que Deus usa para salvar. Então, eu não sei, eu já posso ler, amor? Vamos começar pelo versículo 7, né? Só para recapitular aquilo que nós falamos sobre esse exemplo. Deus mostra, Deus, ele nos usa como exemplo da sua graça. E é o que Paulo está dizendo aí, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, a palavra-chave aqui desse texto, ali, né, é a graça, que é esse favor imerecido, né? Porque ele nos salvou pela graça, nos deu vida estando mortos, para que nós nos tornássemos um exemplo da sua graça, um testemunho da sua graça. Nós não merecíamos nada e fomos resgatados aí desse mercado de escravos do pecado, né? Estávamos condenados ao inferno, condenados à morte eterna. Mas ele, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, a sua infinita misericórdia, ele nos tirou daí e nos fez como exemplo da sua riqueza, né? Do seu poder, da sua grandeza, para mostrar a sua glória. Não é para a nossa glória. Ele não nos salvou para a minha glória. Ele não salvou eu, a Aline, para a nossa glória, mas para a glória dele, para a sua glória, né? Então,
quando ele fala aqui para mostrar nos séculos vindouros. Quando nós somos verdadeiramente salvos, Aline, nós temos essa consciência desses séculos vindouros. Nós sabemos o que nos espera no futuro, né? Diferente daqueles que dizem: o que será do meu futuro? Será que eu vou ser salvo? Não, isso não existe. Esse vocábulo não existe naqueles que nasceram de novo, que tiveram esse novo nascimento. Que receberam essa graça, né? Exato, porque nós sabemos, nós temos consciência e não vivemos afanados pelas coisas dessa vida. Não vivemos ansiosos pelas coisas dessa vida. Então, quando o cristão tem essa consciência, ele jamais vive desanimado, vive afanado, vive preocupado, ansioso pelas coisas da vida. Sim, é normal que ele passe por problemas, passe por dificuldades, mas jamais ele vai viver desesperado, né? Arrancando os cabelos da cabeça por conta dos problemas, porque ele sabe, ele tem consciência, como Paulo está falando aqui, desses séculos vindouros, do futuro do cristão. Né? E assim, filho de Deus não tem medo de perder salvação. Não é nem só em questão dos problemas, as dificuldades que tem aqui. Filho de Deus não tem medo de perder salvação. Não é como antes éramos, né, ignorantes com respeito a essa graça. Porque quando tu entende essa graça, tu entende que ela é uma graça permanente, eterna, que nos alcançou e permanece sobre as nossas vidas. Então não ficamos naqueles altos e baixos. Hoje eu estou salva, hoje eu perdi minha salvação, hoje eu pensei algo errado, vou perder minha salvação. Se eu não fizer isso, vou perder minha salvação. Mas também isso já envolve tudo que a gente vai falar daqui para frente, né? O que o falso evangelho ensina com relação a manter salvação, a perder salvação, enfim. Então, mas só para seguir esse raciocínio que tu estava falando, filho de Deus não tem medo de perder salvação. Por quê? Porque entendeu que a graça de Deus alcançou ele e essa graça ela é permanente e ela não é meritória, né? Que é disso que nós vamos falar hoje. Porque se dependesse de nós perderíamos essa graça. Se dependesse daquilo que a gente faz de bom, não digo nem do que a gente faz de ruim, até daquilo que a gente faz bom, que é muito ruim, se dependesse da gente, nós perderíamos essa graça. Mas graças a Deus que essa graça é permanente, ela não é nossa, ela vem de Deus. E como tu disse, né, que o foco desse texto que a gente vai estudar é a graça de Deus, eu diria mais, amor, o foco todinho da epístola de Efésios é a graça e a glória de Deus. E não só de Efésios, mas todas as cartas de Paulo. O foco sempre vai ser a graça de Deus no início e a glória de Deus no final. Sempre, meus amores, se vocês entenderem isso, que é unicamente a graça de Deus e a glória de Deus, tu entendeu o evangelho completo. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu posso ler, amor? Sim. Então, diz assim, versículo 8, tá? Porque pela graça sois salvos, vírgula, mediante a fé, ponto e vírgula. E isto não vem de vós, ponto e vírgula. É dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Vamos ficar aqui nesse versículo 8 e depois a gente segue para o 8 e 9 e depois a gente segue. Meus amores, vamos lá. Paulo está sendo categórico aqui. Ele já tinha afirmado que nós estávamos mortos em delitos e pecados e que a misericórdia de Deus foi lá e nos resgatou. Ele já tinha afirmado, versículos acima, pela graça sois salvos. E agora aqui ele vem. Paulo gosta de repetir, né? Agora vocês sabem por que eu repito sempre a mesma coisa. Por quê? Porque a repetição faz com que a gente venha memorizar, entender, raciocinar, pensar. Então Paulo repete de novo aqui, pela graça sois salvos. Meus amores, o que é essa graça? Nós já explicamos, mas vamos repetir de novo. E não temos problema nenhum em repetir, né, amor?
Agora, se tu tiver problema em ouvir, aí o problema tá aí do lado de lá. O que é essa graça? Falamos que comumente se diz que a graça é um dom imerecido, um presente que ganhamos sem merecer. Mas isso não é todo o conceito de graça, o conceito da graça do nosso Deus. Não, sim, ele é um presente que recebemos sem merecer, mas porém é algo que nós recebemos sendo que merecíamos totalmente o contrário disso. Nós merecíamos o inferno e Deus nos resgatou, nos deu vida e nos deu o céu. Nós merecíamos a condenação e Cristo nos justificou, Cristo nos absolveu. Vocês estão entendendo? Ele só não nos salvou, mas ele nos livrou de ir para o inferno que merecíamos. Ele nos deu uma salvação que não merecíamos e nos livrou do inferno que merecíamos. Ficou claro? Parece que é meio repetitivo, mas ficou claro? Ele nos salvou de algo que merecíamos, do inferno, e nos deu algo que não era de nosso merecimento, que é a vida eterna. Ele nos livrou de uma condenação. Estávamos condenados e merecíamos ao inferno, estávamos condenados à morte. É aquele exemplo que nós já falamos, né? Quando uma pessoa é condenada por um crime que exige a pena de morte e ela morre, então ela já não está debaixo daquela condenação, debaixo da lei, porque morreu. Ela morreu, ela foi condenada. O que aconteceu na cruz foi isso, foi uma morte substitutiva. Ele morreu no lugar daquele pior pecador, tirou daquele pior pecador a condenação. Então, aquela pessoa ficou livre da condenação. Ela não poderia ser livre por suas próprias forças, né? Nenhum condenado pode se livrar da condenação pelas suas próprias forças. Por isso que foi a graça dele, foi a sua misericórdia infinita, né, Aline? Que salvou. E é uma graça imeritória. É uma graça aonde não existe nada em nós que moveu Deus a nos dar de presente. Não é que Deus olhou do céu e disse: a Aline é esforçadinha, a Aline é dedicadinha, a Aline é melhor do que aquela ali. Então eu vou estender a minha graça para a Aline porque eu me agrado mais da Aline. Não existe nada na Aline que mova a Deus a estender essa graça. Nunca existiu nada na Aline, seja de feitos bons, de nada. Ao contrário, se alguma coisa existia na Aline que fez com que a graça de Deus me alcançasse, era o meu pecado. Porque era onde eu estava, juntamente com todo o resto do mundo, da população do mundo, no inferno. Mas Deus, na sua graça, misericórdia, foi lá e me resgatou. Então não havia nada em mim, né? Que é o que a gente vai entrar agora, né? No assunto com relação à fé, que é o que muito o falso evangelho ensina, né? Que se Deus nos abençoa, se Deus nos salva, se Deus nos dá alguma coisa, é porque nós fazemos algo para chamar a atenção dele, né? Completamente contrário da Bíblia, né? Porque é o que está escrito, né, amor? Lembra aquele versículo que fala quem é que deu para Deus primeiro para que Deus tivesse que abençoar, né? Nunca ninguém deu nada para Deus. E lembrando que essa graça também, como a gente viu nos primeiros vídeos, é algo desde antes da fundação do mundo. É importante lembrar. A graça de Deus não foi estendida sobre a minha vida, sobre a vida da Aline, lá nos anos 80, quando eu nasci. Não. A graça de Deus já tinha me alcançado desde antes da fundação do mundo. Desde antes de eu nascer, Deus já tinha me elegido, me escolhido, me predestinado para esta salvação, para ser recebedora dessa graça imerecida, tá? Então, vamos lá.
Diz assim, porque pela graça sois salvos. Ou seja, vem de Deus. A graça é de Deus, não é nossa. Aí tem uma vírgula aí e daí vem a palavrinha, outra palavrinha-chave do nosso estudo de hoje. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Meus amores, vamos falar um pouquinho sobre essa fé, porque olha só, se a salvação é pela graça, e essa graça é de Deus, como ele vem a fala aqui, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a graça como a fé é um dom de Deus, e a gente vai falar com bastante detalhe no decorrer do estudo. Mas vamos entender um pouquinho sobre esta fé, porque a salvação é mediante a fé. Fé é o meio. É o meio que Deus escolheu para salvar. Ouvir o evangelho, através do evangelho, a nossa fé vem. E essa fé é que nos faz ser salvos. Mas é bem importante a gente falar sobre isso, por quê, amor? Porque existe uma grande confusão, e eu digo além de confusão, um ensino muito antibíblico, bem diabólico, essa é a palavra, que tem confundido muito a cabeça das pessoas com relação a essa fé. Por quê? Porque o falso evangelho, amor, e nós sabemos muito bem disso, nós podemos falar disso, o falso evangelho ensina o seguinte: somos salvos pela graça mediante a fé. A graça fica assim bem, somos salvos pela graça mediante a fé. O foco é a fé. Lembra que a gente disse que o foco sempre é a graça de Deus e a glória? Não, o falso evangelho foca na fé. Mas não foca nessa fé dom dado por Deus, porque o próprio Paulo está dizendo aqui, eu juro que está aí na tua Bíblia, somos salvos pela graça mediante a fé e isso não é de vós, é dom de Deus. Então a gente sabe que tanto a graça como a fé é um dom de Deus, mas o falso evangelho não vê dessa forma. O falso evangelho, além de desprezar esta graça de Deus, né? Porque a graça de Deus, como tu gosta sempre de falar, amor, ela espizinha o nosso ego, né? Ela nos humilha, né? Quando a gente tem que assumir, não, eu não sou salva pelo boa que eu sou, mas eu fui salva pela graça de Deus, isso humilha o ser humano, porque o ser humano sempre quer ter glória, o ser humano sempre quer se mostrar, sempre quer ter o peitinho de pombo, ó, eu fiz, eu conquistei, eu sou bom, olha como eu sou, olha, né, a gente é assim, e quando a gente aceita isso é mais fácil. Então, o falso evangelho, ele foca muito na fé para a salvação, mas na fé que eles mesmos inventaram. Que não é uma fé dom, é uma fé o quê? Uma fé ação. A fé ação é a fé do evangelho falso. É a fé dos falsos profetas. É aquela fé que tu tem que estar sempre em movimento, sempre fazendo algo para chamar a atenção de Deus. Ou seja, então tu é salvo pela graça. Sim, Deus te deu uma oportunidade com a morte de Cristo na cruz, Cristo fez a parte dele, mas agora é a tua fé. É mediante a tua fé, eles acrescentam esse tua fé. Ai, como eu já vi tanta gente pregando isso e com tanta ênfase. Cristo fez a parte dele, mas agora é a tua fé em ação. É tu que tem que chamar a atenção de Deus. É tu que tem que abandonar pecado. É tu que tem que fazer o que é certo. É tu que tem que entregar a tua vida no altar. É tu que tem que agir. Ainda usam aquele exemplo tão sem graça, né? Que tem um tubarão no aquário, para os peixes ficarem em movimento e não sei o quê. Então, que para nossa fé tem ação, tem que ter um tubarão no aquário. É uma palhaçada. Tudo isso para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham fé na própria fé e não no autor e consumador da fé. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre isso, amor. Paulo está dizendo assim, porque pela graça sois salvos. Então, você entende exatamente como está escrito, somos salvos pela graça. É uma afirmação, né, amor? É uma afirmação, não é a graça barata aí, que é pregada, né, no falso evangelho, nas religiões, essa graça barata que
que todos pregam por aí, que é uma mentira. Essa graça aqui é a graça bíblica, a verdadeira graça. Então, pela graça sois salvos. E ele continua dizendo, mediante a fé. Por exemplo, eu estou aqui bebendo água, né? Tenho aqui essa xícara cheia de água. O que vai saciar a minha sede não é a xícara, é a água. É esse conteúdo que está aqui dentro. Então, a xícara serve como para viabilizar isso. Né? Como eu lembro que eu e meus irmãos, a gente era criança, a gente pegava a mangueira e ficava bebendo água ali da mangueira, quer dizer, a água vinha lá da torneira e por meio da mangueira nós bebíamos a água. Mas não era a mangueira que saciava a nossa sede, mas a água. Então, só um exemplo assim, bem simples, para você entender que essa fé, como a Aline bem falou, não é uma ação, é um dom. E não vem de nós mesmos, ela não vem de vós, ela vem de Deus, ela é um dom que Deus dá. Então fica muito bem claro que ela não é uma ação, porque o falso evangelho relaciona essa fé a uma ação, que a fé exige algo, que a fé ela tem que uma fé também relacionada com as obras, né? Então não tem nada a ver com isso, nada a ver, é totalmente fora de contexto, né? E como diz aquela frase, um texto fora de contexto é um pretexto para se falar o que quiser, o que bem entendem, para convencer as pessoas. Entende? Então, que fique claro isso. Somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, porque não merecíamos esse favor. E por meio dessa fé, Aline, que é o dom de Deus, né? Eu sempre gosto de lembrar, né, que no dia, porque somos pelo meio, somos salvos pela graça pelo meio da fé, por intermédio da fé, e essa fé é um dom que vem de Deus, e eu gosto de explicar quando é que nós recebemos esse dom de Deus, porque o falso evangelho também diz que nós nascemos com ele, que eu posso decidir crer, eu decido crer, eu decido obedecer. O falso evangelho fala que a hora que eu quiser, basta eu querer, eu posso crer em Deus e decidir não pecar mais, e decidir ser salva e receber o Espírito Santo. É pela fé, recebe aí, pela fé. Não é assim? Então, não, vamos lá. A pessoa recebe o dom da fé no dia do novo nascimento. Quando nós, como Paulo disse, nós estávamos mortos em delitos e pecados e foi lá que Deus foi nos resgatar. É aquilo que eu sempre digo. Nós estávamos um dia mortos, completamente inimigos, separados de Deus. E um dia Deus preparou para que nós viéssemos ouvir o Evangelho, seja numa pregação, seja na leitura da Bíblia. Nós estávamos lá ouvindo e naquele momento o Espírito Santo veio e fez... me despertou da morte. Pronto, despertou da morte, nesse exato momento o Espírito Santo entra e com ele vem os dois dons para a salvação, que é o dom do arrependimento, que faz com que a gente se enxergue o monstro que somos, e eu acho que já ficou isso muito claro para vocês, e o dom da fé para crermos que podemos deixar de ser esse monstro que somos. Como? Colocando esta fé, a única fé que existe, meus amores, no único que pode nos salvar, Cristo. Então, por isso, no dia do novo nascimento, recebemos esses dois dons, o dom do arrependimento e o dom para crermos que Cristo pode nos resgatar. Então, faz com que a gente clame, Senhor, eu sou um monstro, eu preciso de salvação. Só Tu pode me salvar. Então, isso é a fé, essa é a fé bíblica, a fé bíblica que está escrito. Só existe um Deus, um só Senhor e uma só fé. O falso evangelho inventa um monte de fé, amor. É fé para comer, é fé para sentar, é fé para prosperar, é fé para ser curado, é fé para ser liberto, é fé salvífica para salvar. Não, meus caros, a fé é uma só. A fé, tanto a fé que salva, a fé que cura, a fé que liberta, todas elas é uma só. E ela é aquela fé que nos faz vir de mãos vazias,
diante do nosso Deus, diante do nosso Messias e dizendo: eu sou incapaz de me salvar sozinha. Eu sou incapaz de crer sozinha. Eu preciso dessa salvação que vem de Cristo. Até porque, isso é fé. Aline, um pecador não pode se decidir por Cristo. Porque um pecador é um escravo, né, da iniquidade, é um escravo do mundo, ele está debaixo de uma maldição. Então, ele não pode decidir. Quando ele recebe essa fé salvífica, o dom de Deus, então ele vai fugir para Jesus, ele vai correr para Jesus como a única salvação. Não existe outra. Então não existe esse vocábulo de se decidir por Jesus. Somente aqueles que são convencidos pelo Espírito de Deus, que recebem a fé, que é o dom de Deus, que nem mesmo essa fé vem de vós. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós. Veja que nem mesmo a fé vem de você mesmo. Ela é dada por Deus. Então, quando esse pecador recebeu essa fé, então ele correu para o Senhor Jesus como o único escape, a única salvação. Não foi uma decisão, né? Ele está lá morrendo afogado e de repente, olha, eu acho que eu vou decidir aqui. Não, ele estava morrendo, estava indo para o inferno. Foi o único meio de salvação. Então não foi uma decisão. Compreende? Dá para entender do que se trata essa graça, essa fé, esse meio pelo qual... Essa fé é a capacidade de crermos em Cristo para essa salvação. Isso é essa fé. Ao contrário do que o falso evangelho ensina. Essa fé é o dom que Deus nos dá. Lembra, estávamos mortos, incapazes de decidir por Deus, incapazes de escolher sermos salvos, incapazes de crer no que Cristo fez por nós, mas nem sabíamos e nem queríamos e nem podíamos, porque estávamos mortos. Então, esse dom da fé que Deus nos dá, nos capacita a crer em Cristo como Salvador. É essa capacidade de vir diante de Deus e reconhecer a nossa impotência diante de uma condenação inevitável. Porque era isso. Não tem o que fazer. Somos impotentes em relação à ira de Deus e à condenação do inferno. Por quê? Porque estávamos mortos. Então, por isso, a fé é o meio. A fé é a única maneira de sermos salvos. Salvos pela graça mediante essa fé, que é essa capacidade de crer em Cristo, que é esse entendimento de dependência total de Cristo, de chegar diante de Deus de mãos vazias e dizendo, eu preciso desse Salvador. Né? Então, completamente, porque o falso evangelho diz assim, o falso evangelho que criou uma fé diabólica, diz que eles não veem a fé como um dom de Deus, né? A fé é um dom de Deus nos dado para crer em Cristo. O falso evangelho fala que nós temos que fazer algo para provar para Deus que temos fé. Tu imagina Deus olhando, um falso profeta dizendo assim, ó, faça esse sacrifício, faça isso para provar para Deus que tu tem fé. Aí Deus olha do céu e fala assim, mas espera aí, a fé quem dou sou eu. Como é que ele vai provar para mim que ele tem uma fé que eu não dei para ele? Só na cabeça dos falsos mestres, porque o próprio Paulo ele está dizendo aqui também, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, essa fé não pode ser exercida pelo poder da própria pessoa. Não vem de vós. Ela é o dom de Deus, como a Aline falou. Então, a pessoa recebeu essa fé e agora ela crê no Senhor Jesus como o seu único Salvador, o único e suficiente Salvador, porque ela recebeu esse dom para crer em Jesus, que não é exercida por ela mesma, né? É assim, amor, ó, eu sempre costumo falar, já falei isso lá no canal nosso, Fundamento, que eu creio totalmente que esse texto aqui de Efésios 2 vai ser o texto que vai condenar todos os falsos profetas.
todos aqueles que desprezam a graça, aqueles que dizem que a graça é uma desgraça, que Cristo fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa, através da nossa fé. Meu Deus do céu, o falso evangelho faz a pessoa crer na própria fé. É a tua fé no altar, é a tua fé no teu voto, é o teu esforço, é o teu sacrifício, é a tua boa obra, é tu ajudar, é tu abandonar o teu pecado. Então, o falso evangelho, além de não atribuir a fé como um dom de Deus, uma dádiva de Deus, ainda faz com que a pessoa creia na própria fé inventada dela. Por eles, né? Que faz com que elas venham dizer que ela tem que... Então, quando ela faz muito, amor, é muito importante, porque muita gente está nessa cegueira espiritual, amor. Quando ela faz muito, então ela acha que, a minha fé, hoje a minha fé está no alto, hoje eu estou super salva. Hoje Deus está feliz comigo, chamei a atenção de Deus. E o dia que ela faz menos, então ela está lá frustrada e, como a gente falou no início, com medo de perder salvação. Né? Tudo isso porque o falso evangelho faz ela crer numa fé que não existe, faz ela crer no esforço dela, e não no autor e consumador da fé, e não no autor da salvação. Então eu tenho certeza que esse aqui é um dos versículos, textos bíblicos que vai literalmente condenar os falsos profetas ao inferno. E é bom falar, amor, que essa fé, além, né, porque o que é o significado da fé? Porque se a gente for na Bíblia, tem lá um significado para a fé. O falso evangelho também usa muito. A fé é a certeza. Então tu tem que crer. Ainda faz careta, assim, crê e bate o pé. Grito, tudo no grito, né? Tudo no grito. Falso evangelho é tudo no grito, né? Tudo no sentimento, na revolta, na emoção, é tudo no grito. É porque a propaganda é a alma do negócio, né? Então tem que dar uns gritos para mexer com as emoções. Não é verdade? Tem que fazer uma propaganda. E esses gritos também fazem parte, né, do pagode, né, desse marketing, né, do falso evangelho. O falso evangelho usa muito marketing, usa muito isso. E como você bem falou, não só os falsos mestres serão condenados aqui dentro desse texto, mas também aqueles que seguem, aqueles que continuam seguindo até o fim. Os falsos mestres, porque nós sabemos muito bem, né, que muitas pessoas defendem a honra de um líder religioso, defendem a honra de uma instituição, mas não defendem a palavra de Deus, defendem a sua religião. Eu lembro que eu posso falar sobre isso porque eu, durante tantos anos, também fui um falso mestre. Claro, inconsciente, né? Eu era sinceramente enganado, mas eu posso falar porque a gente viveu experiências. Às vezes, tinham pessoas que vinham com a Bíblia falar o seguinte: olha, eu acho que o líder de vocês está errado, porque a Bíblia está dizendo isso. E nós defendíamos o líder, falando: não, você tem que obedecer o líder. Você não pode ir contra o líder. Contra o ungido. Vai que uma maldição cai sobre você. Quer dizer, pouco importava o que estava escrito, a Bíblia, mas nós defendíamos a honra do nosso líder, defendíamos a honra de uma instituição. Então, quando nós adentramos e nos aprofundamos da palavra de Deus, nós conseguimos enxergar isso pela graça de Deus. Porque essa graça nos foi dada e nós enxergamos isso. O que estava tudo errado. Todos os ensinamentos, né? E você veja quantas pessoas serão condenadas junto com os seus líderes, os seus mestres, na sua religião, porque ela defende a honra daquele líder, mas não a palavra de Deus. Não a cruz de Cristo, né? E acredita cegamente que é por essas obras que não valem nada que elas serão salvas, por essa fé inventada, é a fé inventada pelas religiões, de que ela tem que fazer obras e obras e obras, ela tem que fazer por onde e cumprir suas normas e fazer para
para que elas sejam, então, aceitas por Deus. Ao contrário, não serão aceitas. Então, essas pessoas acreditam nisso e defendem isso. Então, todos os seus mestres, os seus líderes, os seus pastores e líderes, todos serão condenados e os seus seguidores também serão condenados, porque foram atrás, porque acreditaram, né? E foram veementes nessa crença, foram firmes nessa crença até o fim e serão condenados por isso. E tu sabe, amor, que assim, ó, que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a pessoa vai negando a verdade, essa verdadeira fé aqui, mais ela vai endurecendo o coração. E isso é profético, isso é bíblico. O próprio Deus envia um espírito de engano para que a pessoa continue cada vez mais endurecida. Gente, a gente conhece pessoas assim. Pessoas que quando a gente começou a falar, pregar o verdadeiro evangelho, até assim balançaram, é verdade, não tem razão, até começaram a ensinar, a crer, a querer aprender, a crer de certa forma, querer ensinar, querer se dedicar, e com o tempo ela foi deixando, e agora se tu vai falar pra pessoa, nossa, ela ataca a gente, fala que a gente tá louca, e inclusive tenta proibir outras pessoas de ouvirem a verdade que a gente ensina. Por quê? Porque quando elas ouviram, elas levaram de qualquer jeito, até a semente, né, amor, plantada nos espinhos, né? Ela até recebeu com alegria, mas aí veio os espinhos e sufocaram as pressões, né, as pressões de fora, aí logo a semente se perdeu, não deu fruto, e aí ela se torna endurecida. Gente, isso é bíblico, é uma maldição. Quando a pessoa se rejeita a ouvir a verdade do evangelho, o próprio Deus começa a endurecer o coração dela. Então, de repente, tu que tá aí, cada vez mais distante da verdade, sempre ouvindo a gente dizendo, isso aí tá errado, isso aí não tá certo, isso aí, cuidado. É o próprio Deus endurecendo teu coração. Se eu fosse tu, eu clamava por misericórdia, pelo dom do arrependimento. Então, amor, vamos explicar um pouquinho agora o que é essa fé, mais em termos bíblicos, originais, né? Porque, como eu disse, o falso evangelho usa muito Hebreus 11, né? Para dizer que a fé é a certeza. Então, eles usam essa certeza para ela confiar no sacrifício e nas obras dela, né? Então, quando a gente vai lá para Hebreus 10, antes de chegar em Hebreus 10, vem o quê? Em Hebreus 11, antes de Hebreus 11 vem o quê? Hebreus 10. Então, todo o contexto de Hebreus 10 é Paulo falando dessa fé aqui, dessa fé salvadora, da única que existe. Então, Paulo vem e fala assim, dentro de um contexto de pessoas que aparentemente criam, como falei, aquela semente jogada nas pedras, ou nos espinhos, que aparentemente no início, tu olha assim, engana às vezes até a gente no começo. Esse entendeu. Mas aí os espinhos sufocam, as pedras a sufocam, e ela volta para o pecado, ela endurece o coração, enfim, e acaba rejeitando o sacrifício de Cristo. Então, todo o contexto de Hebreus 10 está falando disso. Paulo está falando dessas falsos crentes. Que isso acontece, aparentemente a pessoa parece que creu, mas não. Tanto é que depois ela acaba retrocedendo e Paulo vem e fala, terrível coisa é cair na mão do Senhor. Não é que aquela pessoa perdeu a salvação, é que ela nunca foi salva. A palavra não entrou no profundo do coração, ela não foi regenerada, ela não nasceu de novo. Aí Paulo segue no finzinho e fala assim, mas nós, irmãos, não somos esses que retrocedem. Ao contrário, nós somos os da fé. Que perseveram para a salvação, ou seja, da fé que persevera para a salvação, que também não é uma perseverança nossa, que é mérito da fé, do Espírito de Deus, que nos mantém, que nos persevera nessa fé. Por isso que Paulo está fazendo esse paralelo. Aqueles que aparentemente não eram os da fé, porque eles não perseveraram. Eles ficaram no caminho. Nós não somos como eles que ficamos no caminho. Nós somos os da fé que persevera. Ou seja, da fé que nos mantém perseverantes. Então, dentro deste contexto,
Paulo vem e fala, ora, pois, qual é a natureza dessa fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, daquilo, da convicção daquilo que se espera. Então, o que é a fé? A fé é a certeza. E o que é a certeza? No original, a palavra upostasis. A fé é upostasis. O que é upostasis no grego? Se colocar debaixo de, se proteger debaixo de algo ou de alguém. Essa é a fé da salvação que Paulo está explicando aqui em Hebreus 10 e 11, que alguns podem fingir ter ela por um tempo, e aqueles que realmente têm, que são aqueles que se abrigam debaixo da cruz de Cristo, debaixo do verdadeiro, porque lembra que Hebreus é falando do verdadeiro sacrifício do nosso Senhor, a fé, que é a certeza, é nos colocarmos debaixo do único e verdadeiro sacrifício que salva, que é o de Cristo. É essa confiança que temos de chegar diante de Deus e de Cristo de mãos vazias e dizendo, me guarda, me protege, para Cristo me protege da ira de Deus, porque eu sou uma pecadora e eu mereço o inferno. Isso é a fé. Esse é o dom da fé que recebemos, esse entendimento, essa confiança de nos colocarmos debaixo de, não esqueçam, upostasis, se colocar debaixo de, se proteger debaixo, é como um terremoto, né, amor? A gente já presenciou bastante, quando dá um terremoto, o que eles orientam a gente? Que a gente tem que se proteger. Então, ou tu corre para a rua e se protege num lugar específico que tem lá, ou então se tu não tem condições de sair de dentro de casa, eles mandam a gente se proteger debaixo do quê? De uma coluna, de algo firme que vai te sustentar caso caia tudo na tua cabeça. E não é isso que iria acontecer com a gente? Se nós não nos colocássemos debaixo de Cristo, a ira de Deus não cairia todinha sobre a nossa cabeça e nos esmagaria no inferno por toda a eternidade. Então essa é a fé, essa é a natureza da fé que Paulo está falando. Essa confiança de confiar em Cristo e não confiar num altar fajuto criado por falsos profetas. E não confiar numa fé ação inventada por falsos profetas. E não confiar numa fé de boas obras imposta pela lei, pelos falsos profetas, como a gente estudou todinho no livro de Gálatas. Vocês estão entendendo, meus amores? Amor, não sei se está claro. Está claro, amor? Ficou muito claro. Eu não tenho nem mais o que falar sobre a fé, porque você explicou muito bem sobre isso. Mas essa graça que Paulo está falando, ela crava o nosso ego, porque o ser humano aprende nas religiões, e também desde pequena ela aprende que ela merece alguma coisa porque ela se esforçou. Desde que nascemos, nós aprendemos isso. Que merecemos aquilo porque nos esforçamos. E nós não precisamos ser muito inteligentes ou dotados de grande inteligência para entender isso, porque o próprio Deus estabeleceu isso lá quando houve a queda de Adão. Então, o pecado de Adão contaminou na fonte a todos, quer dizer, todos foram contaminados na fonte pelo pecado de Adão, e o próprio Deus determinou isso, que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, nós sabemos que nas coisas concernentes ao mundo, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que fazer por onde, sim. Se alguém quiser se tornar um médico, tem que estudar muito. Se alguém quiser se tornar um bom profissional, tem que se formar naquilo, tem que se aperfeiçoar naquilo. Se alguém quiser ganhar dinheiro, vai ter que trabalhar assim, vai ter que plantar para colher. Isso é a lei de Deus e a lei da natureza. Mas no tocante à salvação, isso não vem de vós, de forma alguma. Então, aí está o perigo, porque as pessoas desde pequeno, e nas religiões, principalmente no falso evangelho, elas aprendem que merecem as coisas porque elas se esforçaram, porque elas fizeram por onde? Porque elas fizeram e merecem ganhar aquele prêmio. Por isso que Paulo está sendo muito claro e consistente dizendo aqui que essa salvação
ela é um presente, não é um prêmio que você ganhou pelo seu esforço. Entenda, memorize isso. É um presente, porque o prêmio, aquele que se esforçou, então ele merece aquele prêmio. Mas quando você ganha um presente, você não se esforçou para ter aquele presente. Quem se esforçou foi quem deu o presente, né? Normalmente, quando você ganha um troféu, tá lá o seu nome, tá lá o título, né? Fulano de tal ganhou esse troféu porque se esforçou, porque se destacou, porque venceu a corrida, porque venceu naquele esporte, ele se destacou. Então, está aqui o prêmio, né? Está lá o nome. Mas com respeito à salvação, ela não é esse prêmio que as religiões ensinam, né? Amor, olha só, gente. Gente, pensa, seja sincero. Usando esse exemplo do Anderson falar de prêmio, mas seja sincero, pelo menos uma vez na tua vida. O que tem em ti que te daria o direito de receber esse prêmio da salvação de Deus? Fala. O que tem em ti? Porque se eu olhar para a minha vida, eu não vejo nada. Nada de bom em mim, nada. Eu só vejo maldade, só vejo pecado, eu só vejo maus pensamentos, eu só vejo um coração endurecido, um coração cheio de pecado. Toda a minha vida, nada em mim, nenhum minuto da minha vida, eu posso dizer assim, não, agora eu mereceria ganhar a salvação de Deus. Não tem como, gente. Por que é de graça? Por que é gratuitamente de graça, como fala em Romanos 3? Por que teve que partir de Deus? Não é de vós, nem a graça, nem a salvação, nem a fé. Por que não é de vós? Nem o dom do arrependimento, nada é de vós. Por quê? Porque estávamos mortos. E porque não tínhamos condições alguma, porque a nossa vida inteira foi pecando. Conscientemente, inconscientemente, lembra? A natureza pecaminosa, natureza inclinada para o mal, herdamos de Adão. Até as coisas boas que achávamos que fazíamos era com más intenção. Até quando fazia uma boa obra, na verdade estava querendo fazer para chamar a atenção de alguém, para agradar alguém, para mostrar para alguém que estava fazendo, olha como eu faço, olha como eu sou boa, olha, pode contar comigo, porque olha como eu faço, eu sou melhor que aquela ali. Até o que era bom a gente fazia com má intenção, ou seja, era pecaminoso também. Então, como a gente pode pensar que a gente poderia ganhar um prêmio de Deus como esse da salvação por alguma coisa em nós? Por isso é graça. Não sei, amor, continuamos já ou posso continuar lendo? Pode, né? Então diz assim. Então, aí Paulo vem e repete de novo, né? Isso não é de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. O Paulo repete de novo. Paulo, mas tu já disse que é pela graça. Tu já disse que é pela fé, que é confiar em Cristo e diante de Deus de mãos vazias. Tu já disse que não é da gente, que é dom de Deus. Ainda tu tem que dizer de novo que não é por obras, para que a gente não venha se gloriar. Mas então, isso aqui é a explicação. Vocês estão vendo? Não é de vós. Não é pelas obras que vocês fazem, nem pelas boas que vocês fazem e nem pelas más que vocês deixaram de fazer. Porque tem gente que acha assim, amor, mas eu já abandonei pecado, eu já parei de fumar, eu já parei de beber, eu já parei de ir pra balada, eu já parei de mentir, então agora eu já mereço, né? Agora eu mereço porque eu me esforcei. Né? Não é só que foi lá, porque as boas obras é ir lá, ir no presídio, no hospital, é evangelizar, é dar um papel na rua, é dar uma cesta básica, é dar uma roupa usada, isso é uma boa obra. Não, mas além disso, eu também não faço mais as más. Eu agora não fumo, não bebo, não minto mais, não roubo, não coisa. Então, por um jeito ou por um outro eu mereço. Não, nem por obras boas, nem por obras más. Eu não sei que dificuldade tem para entender. Não é por obras, porque não é para você se gloriar. É para a glória de Deus, como o Anderson falou no início.
É a glória de Deus que vai se manifestar na salvação dos piores pecadores. É por isso que um verdadeiro cristão, ele vive de forma humilde, porque ele não se gloria no que ele conquistou, naquilo que ele tem. Ele não se considera dono de nada, porque ele tem essa consciência de onde ele foi tirado. O Senhor Jesus disse que uma árvore má não pode dar bons frutos. Aquele que não nasceu de Deus pode fazer muitas boas obras, mas não são válidas essas obras. Para Deus, não. São válidas para o mundo. São válidas para essa sociedade, para o sistema desse mundo. As pessoas recebem dignidade do mundo se elas têm um nome, se elas têm uma posição, né? Elas têm dignidade. É assim que o mundo vê. O mundo vê dessa forma. E essa natureza caída do ser humano é assim. Elas fazem boas obras. Aos olhos, são boas religiões, são boas pessoas, têm boas obras. Mas aos olhos de Deus, não valem para nada, não servem para nada. São frutos ruins. De uma árvore má ela não pode produzir bons frutos. Então, aquele que nasceu de Deus agora, inclusive Paulo vem falando aí, não vamos falar aqui agora, mas ele fala sobre isso mais adiante nos versículos. Né? É só assim para dar um exemplo desse que tu está falando, da árvore má que não pode dar bons frutos. Quem lembra lá do bigodinho lá da Alemanha, do Holocausto dos judeus, que matou mais de 6 milhões de judeus? Vocês sabiam que todo Natal ele se vestia de Papai Noel para dar brinquedo e doce para as crianças? Pois é, não era uma boa obra? Fulano de tal, a gente não fala o nome aqui porque não dá para falar. Mas vocês sabem quem é, né? O do Holocausto. Mas ele se vestia de Papai Noel para dar brinquedo e presente para as crianças. Mas o espírito do anticristo estava nele, não era o espírito de Deus. Então, que boa obra era essa? Enquanto ele dava uma bala para uma criança, ele mandava fuzilar um judeu do outro lado. Vocês estão vendo? Não tem como uma árvore má dar bons frutos, não tem como uma pessoa morta fazer boas obras que agradem a Deus, que chamem a atenção de Deus para que ela seja abençoada ou então para que ela seja salva. Ela pode fazer boas obras exteriores, né? Mas dentro ela não é nascida de Deus. A intenção é ruim. A intenção é outra. É para disfarçar, é para esconder, como o caso desse senhor, era para esconder o monstro que ele era. Enfim, cada um tem a sua intenção. Então, para mostrar que fez, para poder falar depois que fez, enfim, para ter coisas em troca. Mas agora, então, vamos falar das verdadeiras obras. Porque lembra que eu sempre gosto de falar aqui que a salvação ela vem completa. Esse mesmo Deus que nos predestinou, que nos chamou por sua graça, que nos deu o dom da fé para crermos em Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais, mas esse mesmo Deus que nos deu a autoridade de filho, nos deu a adoção de filho, documento legítimo de filho, esse mesmo Deus também nos deu responsabilidade de filhos. E olha só o que a Bíblia fala. Não somos salvos, não, né? É dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie na salvação. Ninguém pode chegar no céu e dizer: ô Miguel, o Gabriel, me deixa entrar porque eu fui muito bom. Tu vai levar um chute no traseiro e vai direto para o inferno, porque no céu ninguém entra com listinha de boas obras. Então fala assim: pois somos feitura. Essa palavra, gente, a palavra poema no grego, que significa uma obra de arte. Até da palavra poema no grego é da onde vem a palavra poesia, né? Que poesia é algo lindo, é algo profundo, é algo, né, que vem do coração. Pois é, vocês sabiam que essa palavra aqui, porque somos poema de Deus. Ou seja, somos uma obra-prima, algo profundo, algo lindo, precioso que Deus criou, mas criou em quem? Em Cristo Jesus. Olha só, já não somos os seres humanos criados em Adão. O Adão que pecou e nos herdou essa morte. Agora somos
poema de Deus, criados em Cristo. Agora já somos nascidos de novo pelo Espírito do nosso Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou, que a gente já estudou, o nosso Cristo da morte, foi o mesmo Cristo que nos ressuscitou. Então agora somos essa obra-prima de Deus. Éramos o ser humano criado do pó da terra de um pai pecador. Agora somos poema, obra-prima, criada em Cristo. O reflexo dele. Exato, exato. Somos reflexos de Deus, nesse caso. Cristo é a obra-prima de Deus, né? Então, fala, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para cruzar os braços e ficar esperando Jesus voltar? É o que está escrito aí na tua Bíblia? Não, na minha está escrito assim. Somos feitura deles, criada em Cristo Jesus, para fazer boas obras. E detalhe, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, não tem desculpa. Pessoa que diz que é filha de Deus e está lá, cruzada de braço, preguiçosa, não fazendo nada, porque diz, fui salvo pela graça, não preciso fazer mais nada, e não preciso crescer espiritualmente, não preciso obedecer, não preciso fugir de pecado. Aliás, não quer nem ouvir falar de pecado, porque ela já está além disso, ela é superior ao pecado, né? Ela já é superior a essas coisas assim iniciais, né? Então, pessoa que diz que é nascida de Deus e age dessa maneira, se tem uma coisa que Deus sempre nos lembra, né? Ele criou obras pra de onde Ele nos tirou. Tanto é que Paulo está aí falando de onde Deus nos tirou. Lembra que Paulo fala? Vocês estavam mortos. Vocês estavam debaixo da ira de Deus. Vocês eram objetos da ira de Deus. Então veja que sempre Deus nos lembra disso. E sempre nos lembra, todos os dias nos lembra da nossa condição, do que éramos e da nossa identidade de filhos de Deus. Então sempre nós estaremos nos lembrando disso e vivendo com gratidão, né? Sempre com gratidão, não importa as circunstâncias, sempre somos gratos por esta tão grande salvação. E é aquilo, amor, aqui é aquilo que Tiago fala, porque é isso que eu digo, a pessoa que diz que é nascida de Deus e não anda em boas obras, continua no pecado, volta e meia tá caindo no mesmo pecado, não mudou caráter, não mudou atitude, não faz nada para ajudar ninguém, não tem prazer em meditar na Bíblia, não tem prazer na oração, não tem prazer em gritar aos quatro cantos o nome de Jesus, sempre desculpa, sempre acomodada, sempre dizendo eu não preciso nada, eu já tô salva, eu fiz tanto no falso evangelho que agora eu não quero fazer mais nada, porque lá eu era oprimida, agora eu sou livre em Cristo. Não, amor, não tem desculpa, porque olha aqui, o pacote da salvação vem completo, a mesma graça, a mesma fé, o mesmo dom de arrependimento dado por Deus também vem com o mesmo, digamos, dom de obras. Já tem um pacotinho de obras preparado para cada filho fazer. Não tem desculpa, todo filho vai ser guiado a fazer aquela obra. Se tu diz que é filho de Deus e não está sendo guiado a fazer boas obras, eu lamento te informar, mas tu tá auto-enganado. Porque não tem como fugir das boas obras, porque assim como não tem como fugir da graça de Deus, quem é predestinado, não tem como fugir da fé que é dada, não tem como fugir do dom do arrependimento, que é se enxergar como um monstro. Não dá para pular essa parte de se enxergar como um monstro. Não dá. Tu tem que te arrepender daquilo que tu é. Por isso o dom do arrependimento. Mas não dá para confiar nas minhas obras um pouquinho? Não. É fé. E se é por fé, é confiar no que Cristo fez. Não é nada de ti. Tá. Mas e não tem como escapar das obras? Não. O pacote é completo. As obras também vêm junto. Por isso Tiago falou, mostra-me a tua fé aí, com essas obras, mostra-me as tuas obras com a fé que tu diz que tu tem, e eu vou te mostrar a minha fé, essa aqui, com as obras que eu faço. Por quê? Porque a fé a salvação vem com um pacote de obras. Então, todo filhinho de Deus vem com uma trouxinha de obra nas costas. Se tu não te deu conta ainda que tu tem uma trouxinha de obra nas costas para andar nelas, ou tu nasceu ontem e tá aí meio tontinho ainda, ou então tu não nasceu nunca. Não dá para fugir das boas obras.
Deus já criou para que andássemos nela. Obras de obediência, obras de amor ao próximo, obras de santificação, obras de piedade, enfim, o pacote das obras de Deus. E principalmente as físicas também, claro, né? Que é ajudar, enfim, o próximo, mas é o principal depois das espirituais, que é o crescimento espiritual e a santificação. Filho que não tem interesse em crescer espiritualmente, que só fica interessado com as coisas do mundo, e não, hoje eu vou tirar um dia de relax, peraí, gente, como é que tu pode se separar do corpo de Cristo? Por nenhum minuto. Por decisão e espontânea vontade, não significa que tu não vai ter o teu momento de descansar, de relaxar, de assistir o teu filme, não é que tu não vai fazer isso, mas isso não pode te desvincular, assim, hoje eu não vou fazer nada, hoje não dá, não tem como, é um corpo só. Porque a nossa prioridade é Cristo e a sua palavra, então não tem como. A gente tem que até às vezes querer dizer, meu Deus, eu quero pensar em outra coisinha agora, porque não dá, não tem como. Aí você pode dizer, mas então por que Paulo, ele diz que não é por obras? Você pode dizer, né? Paulo está se contradizendo. Não, ele não está se contradizendo. Ele está deixando bem claro que as boas obras não podem gerar a salvação, mas que o nascido de Deus, que essas boas obras são subsequentes e resultam daquilo que foi concedido por Deus. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, então ele infundiu em nós as boas obras, como ele infundiu a lei dele dentro de nós, na nossa mente. Ele imprimiu em nossa mente as suas leis, ele imprimiu em nós a sua vontade. Agora não são obras exteriores, mas são obras interiores, que está dentro do verdadeiro cristão, né? E tu sabe, amor, que eu tô falando agora com filhos de Deus, ou que acreditam que são filhos de Deus. Se tu é filho de Deus, nascido de Deus, e tu não está andando nas boas obras que Deus te deu, essa pessoa, amor, ela não consegue desfrutar do gozo, da alegria e da salvação. Ela não consegue. Por quê? Porque ela está sendo negligente, ela está desobedecendo a Deus. Ela está salva? Está salva. Mas ela não consegue desfrutar do gozo da salvação. Por isso que daí, às vezes, ela está sempre angustiada, está triste, sempre agitada. Por quê? Porque ela quer ocupar o tempo que deveria estar sendo ocupado nas obras de Deus com coisas para ela. Então ela não tem paz, ela vive angustiada, ela vive sempre querendo alguma coisa, assim, sempre tá faltando alguma coisa. É o quê? É o próprio Deus permitindo ela padecer pela desobediência e negligência dela. Então é uma realidade, tá? É uma realidade. Se tu se negar a cumprir as obras que Deus preparou para te fazer, por causa de um orgulho, por causa de uma preguiça, por causa de uma negligência, tu vai sofrer. Não tem como fugir de Deus. Lembra de Jonas? Jonas, tu que decide. Tu quer ir de barco ou de baleia? Mas de um jeito ou de outro, tu vai para Nínive fazer o que eu te mandei fazer. Pregar. Tu quer ir de baleia? Então o problema é teu, mas tu vai chegar lá. Vocês estão entendendo? Isso é para filho de Deus, tá? Isso é para filho de Deus. O que tu prefere? Ir com um barquinho para Nínive ou ir de baleia para Nínive também? Não tem como escapar das obras, entendeu? E quem é nascido de Deus e que desfruta dessa comunhão com Deus e obedece a Deus e anda nos propósitos, vive em paz, amor. E é um prazer, e parece que quanto mais tu faz, mais tu quer fazer. Por quê? Porque a gente recebe esse gozo de Deus, de saber que está fazendo a vontade dele, e que tudo isso vai gerar em recompensa e galardão pra gente ainda quando chegar na eternidade. E eu gosto sempre de deixar claro, o maior galardão, a maior coroa, vai ser a gente poder ficar pertinho de Deus e de nosso Senhor Jesus por toda a eternidade. E isso é de acordo com aquilo que a gente fizer aqui, né? E depois de salvo, tá? Voltando a lembrar isso que o Anderson falou agora, importantíssimo.
As obras não são para gerar a salvação, elas são consequências dela. E Deus nos dá esse pacote de obras justamente para que nós venhamos andar nelas, obedecer fazendo elas, para que a gente possa estar mais perto dele e ter mais recompensa perto dele. Então, se tu quer ser um filho negligente, aí é problema teu, vai de baleia, então. Eu prefiro ir de barco obedecendo a Deus. É inteligente. E nós sabemos que muitos que estão nos assistindo agora, nesse vídeo, alguns já são cristãos. Outros ainda não nasceram de Deus, mas não é uma casualidade que você esteja assistindo esse vídeo e acompanhando esse estudo de Efésios. Eu não sei a quem esse vídeo está chegando agora, mas eu tenho a certeza que por meio desse vídeo, por meio desse estudo, Deus está abrindo os olhos e o entendimento, o coração de muitas pessoas. Assim como também tem aqueles que não vão gostar do que vão ouvir, porque sempre se apegaram a essas obras e não aceitam isso, ainda que ouçam pela palavra de Deus. Inclusive tem um versículo ali que eu quero ler aqui, que complementa isso que falamos aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Paulo dizendo: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então ninguém será justificado, ninguém será salvo por obras. Não tem exceção, né? Não existe. Seja você da religião que você for. Mas eu aprendi assim. Você aprendeu errado. Mas me ensinaram toda a minha vida que tem que ser assim, tem que ser assado, que eu tenho que fazer por onde, então você está, desculpe lá, mas você está num falso evangelho. E nós estamos aqui apresentando a você a palavra de Deus. E não é inteligente ignorar o que está escrito, porque tu não crê que a Bíblia é de Deus e a Bíblia é inspirada por Deus. Então não é inteligente tu desprezar e ignorar o que está escrito para ouvir o que sai da boca de um homem, que é falível. Ainda mais se ele for um falso profeta. E se você está em uma igreja, se você tem lá o seu líder, verifique, examine as escrituras. Não acredite em tudo que você ouve. Você tem que examinar as escrituras e ver se é realmente o que está escrito dentro de um contexto, não um versículo solto que está fora de um contexto e que se fala o que quer, se inventa o que quer. Então, você deve examinar a si mesmo e também as escrituras para ver se realmente é isso. É o que nós aconselhamos você. Bom, nós estamos chegando ao final desse vídeo e nós queremos orar por você agora. E eu peço que você compartilhe esse link desse vídeo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Assim como esse vídeo está chegando até você para abençoar a sua vida, ele também pode chegar a mais pessoas e também abençoar a outras pessoas e que pela fé, então, elas sejam salvas, tenham os seus ouvidos abertos. Vamos agora falar com Deus em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único que deu a vida na cruz do Calvário, que morreu no lugar desse pior pecador, meu Pai, desse transgressor, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, que os ouvidos dessa pessoa sejam abertos agora, que a Tua palavra, meu Deus, penetre no mais íntimo dessa pessoa, meu Deus, e que o Senhor tenha misericórdia daqueles, meu Pai, que se encontram debaixo dessa maldição do pecado, que se encontram escravizados, meu Pai, dentro desse mercado maldito, meu Deus, de
escravos do pecado, desse mercado, meu Deus, do diabo. Que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa, meu Deus. Que a tua mão chegue até ela agora, meu Pai. Nós não sabemos, nós não conhecemos essa pessoa, mas o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Então, segundo a tua misericórdia, segundo a tua benignidade, meu Deus, que haja salvação agora, meu Pai, que o teu poder seja manifestado na vida dessa pessoa, dessas famílias, desses casais, meu Pai, desse jovem, desse senhor, dessa senhora, de todos aqueles também que estão nos hospitais, estão enfermos, estão prostrados, meu Pai, diante dos problemas, meu Pai. Que haja, meu Deus, o arrependimento, que ela receba, Senhor, o dom do arrependimento, a fé salvífica para crer. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui. E foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pelas orações. E nós estaremos sempre orando por todos vocês. Bom, foi um prazer imenso. E forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.